filosofia e cultura. Existe uma relação desses dois conceitos, dessas duas palavras. E a filosofia é muito importante para a cultura. Será? Pois bem, o conceito de cultura nasce do próprio exercício filosófico. Originalmente, cultura, para nós, para as antigas civilizações, se relacionava à própria atividade de plantar, de colher, ou seja, de prover o alimento através da própria agricultura. Porém, a filosofia vai gerar na cultura uma transcendência desse termo que se relaciona com a alimentação, com o alimentar, cotidianamente a todos nós, com o conceito do alimento agora para a alma, o alimento espiritual. E aí a palavra cultura ganha, de alguma maneira, a conotação que hoje utilizamos. As atividades que a agricultura utiliza é a prática constante de arar a terra, de semear, de regar quando necessário, de cuidar dos brotos, das plantas que crescem e depois a colheita e, por último, a utilização, o processamento desse alimento que servirá para manter a vida física, a vida não só dos indivíduos, como também das pessoas na coletividade, na sociedade. A própria atividade agrícola está relacionada com o início, né, com a origem das sociedades. Os primeiros grupos humanos começaram a ser formados à medida que a agricultura também vai se desenvolvendo. E a filosofia, assim como uma atividade tão básica, tão material, tão diretamente relacionada com a nossa sobrevivência física, a filosofia nos coloca essa mesma relação da cultura quando o assunto é elevar o tema ao cultivo de qualidades, o cultivo de virtudes, o cultivo de elementos que dizem respeito ao desenvolvimento do ser humano, da alma humana, do espírito humano, em prol da sua própria evolução. Para além da busca da sobrevivência individual, a sobrevivência coletiva está relacionada diretamente com o desenvolvimento da cultura. A cultura, as expressões da cultura que nós conhecemos, como a arte, a política, a religião, são, de alguma maneira, sistemas todos que foram desenvolvidos através do cultivo de valores, através da relação desses valores com a vida cotidiana, com as experiências vividas por esses povos, por essas civilizações, que foram sendo estruturadas, e com isso a cultura se torna aquilo que coloco, civilização, ou seja, a cultura, à medida que vai sendo preservada, cultivada e desenvolvida nos grupos humanos, levam as sociedades a se transformarem em civilizações. De acordo à profundidade desses valores, de acordo à estabilidade da cultura nas diversas civilizações, nós temos também o tempo de duração, a possibilidade que essas civilizações se tornem cada vez mais longevas no tempo. E isso é algo muito importante porque nos gera uma reflexão profunda. Se cada ser humano conserva valores, consegue arar, né, a sua própria alma, e por que não também aqueles que já conhecem e já dominam os valores, arar a alma, né, abrindo sulcos para semear valores, semear qualidades nas demais pessoas, nós possamos cada vez mais, através desse conceito cultura, que a gente está vendo que tem tudo a ver com educação, fazer com que essas sementes sejam plantadas e depois, com o tempo, possam germinar em valores, e sim em valores humanos. E com isso, todas as pessoas começam a crescer com uma consciência também de que, à medida que se alimentam, podem também passar a alimentar os demais, podem passar a alimentar essa vida em coletividade. As expressões da religião, as expressões da política, as expressões da arte, foram sendo desenvolvidas na medida que os seres humanos precisavam de elementos para
que essas questões relativas à cultura, como falamos então, semear valores, regar, cuidar, inspirar, colher, podar, ou seja, para que a cultura pudesse ser formada com todos esses valores e todas essas atividades, o ser humano foi criando, no transcorrer da história, uma série de atividades, uma série de elementos de desenvolvimento da sua própria cultura. Sabemos que dentro do modelo civilizatório, a cultura é um agregado que integra valores da religião, ou seja, a busca pela verdade, né? Assim como a arte busca o aspecto da beleza, em todas as suas expressões internas e externas, a política que busca a aplicação da justiça e, por último, a ciência, que também é cultura, porque hoje, de alguma forma, também a tecnologia que nós conhecemos gera influências culturais bastante significativas. Tudo isso, esse crisol, esse envolvimento de elementos, nos conecta a essa quantidade enorme de relações de conhecimento que estruturam a cultura humana. Pseudovalores existem, sem dúvida, à medida que vamos tendo várias experiências, como também na cultura, na agricultura, os pseudovalores podem ser comparados, por exemplo, às ervas daninhas que surgem. Qual o objetivo delas? Entender que algo é alimento, algo deve ser comido e algo não. Devemos cuidar, porque as ervas daninhas não constituem alimento. Constituem algo que compartilha da natureza dos valores culturais, porém está aí para que nós possamos refletir e compreender de que nem tudo que o ser humano desenvolve enquanto prática, enquanto manifestação dos seus sentimentos, das suas emoções, nem tudo isso vai ser aproveitado para construir as civilizações. Nem tudo isso será verdadeira cultura que integra o homem a ele próprio, à natureza e aos demais. Claro, fica claro que há valores da ética e da moral transcendental, em princípio, que nos ensinam cada vez mais sobre que existem valores, sim, que devem ser utilizados como valores atemporais. Como já falamos, o bem, a beleza, a justiça, o amor universal, tudo isso une e integra aos seres humanos. Tudo isso faz com que as sociedades se tornem cada vez mais coesas, cada vez mais cooperativas na sua forma de trabalho e de desenvolvimento, e que possam, com isso, superar os desafios do tempo, os desafios aos quais elas, como hoje encontramos tantos dos desafios, possam ser superados. As crises de ecologia, ou seja, as crises ambientais, as dificuldades financeiras e econômicas que hoje são globais, todos eles são formas, manifestações de temas que dizem respeito a toda a sociedade, que são de alguma maneira a responsabilidade de todos nós. E se não aprendemos que esses grandes desafios devem ser superados e encarados de maneira coletiva, coordenada, com inteligência e com raízes, com valores de uma cultura forte, luminosa, dificilmente poderemos superá-los. Claro, a humanidade tem muita força, o conjunto tem muita força, e as dificuldades também nos ensinam a capacidade extraordinária de superação que todos nós, seres humanos, possuímos. E, sem dúvida nenhuma, encontraremos sempre a melhor forma de desenvolver o melhor de nós e o melhor da sociedade. E isso, o que podemos entender disso, de fato, é o que realmente vale e é válido para a cultura. Uma capacidade extraordinária que o ser humano tem de enfrentar seus desafios e crescer, e seguir unida.